Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Academia de Pregadores, a mais uma aula da disciplina de Introdução à Teologia. Nós daremos início nesta aula a um outro tema dentro da Introdução à Teologia e vamos falar hoje sobre as divisões, como a teologia se divide, como ela se estrutura a partir da análise de um tema. Você que tem o seu material pode nos acompanhar por ele, como também pode nos acompanhar através das projeções. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre as divisões da teologia, sob o aspecto clássico. Existem muitas divisões, muitas formas que são apresentadas como divisão na teologia, mas nós vamos adotar aqui em nosso curso médio da Academia de Pregadores o ponto de vista clássico, o mais comum, o mais utilizado no estudo da teologia. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que, na introdução à teologia, nós precisamos analisar com bastante cuidado alguns apontamentos para alguns tipos de teologia. Um dos melhores livros para se tratar desse assunto foi escrito pelo teólogo Charles Hilary, que é o livro Teologia Básica ao Alcance de Todos, livro editado pela editora Mundo Cristão. O Charles Hilary, quando fala na divisão da teologia, ele aponta 3 tipos de teologia, sendo que, em primeiro lugar, você pode acompanhar em nossa projeção, ele diz o seguinte: há uma divisão da teologia que olha para a teologia pela época. Diz ele, por exemplo, existe uma teologia patrística, uma teologia medieval, uma teologia reformada e uma teologia contemporânea. Os estudantes da teologia podem optar, ou seja, eles podem dar uma ênfase a uma área específica que eles querem estudar. Então, quando nós olhamos para a teologia, é bastante comum, e o Charles Hilary deixa isto de forma muito clara, muito objetiva, que basicamente você pode iniciar os seus estudos dando ênfase através desses períodos que ele chama de épocas. Uma segunda forma de se olhar para a teologia e direcionar os seus estudos para ela é a teologia feita através de um ponto de vista. O que significa essa teologia feita através de um ponto de vista? Diz o professor Charles Hilary. Por exemplo, a teologia arminiana, que é a teologia defendida por Armínio, a teologia calvinista, que é a teologia defendida por João Calvino, a teologia bartiana, que é defendida pelo Karl Barth, ou a teologia da libertação, defendida pelo Gutierrez, e tantos outros que defendem esse aspecto, esta visão teológica. Então eu tenho uma teologia que pode ser analisada por uma época, mas eu tenho também uma outra forma de olhar para a teologia através do seu ponto de vista. É muito comum, por exemplo, nos dias de hoje, pessoas darem uma atenção toda especial a um tipo de teologia chamada teologia de libertação, que tem o seu grande propagador, o teólogo Leonardo Boff, e o seu irmão, em especial aqui na América Latina, uma vez que essa teologia teve o seu início na América Latina. É uma forma de se estudar teologia a partir de um ponto de vista. Geralmente, no nosso ambiente pentecostal, nós, quando damos uma ênfase por ponto de vista, nós olhamos para a teologia arminiana, porque nós cremos, nós somos de uma linha teológica de Armínio, diferente da teologia proposta por João Calvino. Então, esta é uma possibilidade de fazermos teologia. Uma terceira maneira de olharmos para a teologia é uma teologia por ênfase. O que é uma teologia por ênfase? Por exemplo, uma teologia histórica, uma teologia bíblica, uma teologia sistemática, uma teologia apologética, uma teologia exegética e assim sucessivamente. Geralmente, no nosso ambiente, sobretudo pentecostal, é muito comum nós olharmos para a teologia a partir da sua ênfase. Geralmente, no ambiente pentecostal, não é muito comum nós tratarmos desta teologia pela sua época, não é muito comum nós tratarmos desta teologia por intermédio das suas ênfases, mas é comum nós tratarmos pela ênfase, não é comum nós tratarmos pelas linhas de pensamento dos teólogos que defendem esses pensamentos. Então, o nosso curso médio aqui na Academia de Pregadores, ele priorizou um estudo com base
em ênfases dentro da divisão da teologia. É por isso que nós vamos cuidar aqui na disciplina de Introdução à Teologia, e os nossos colegas, pastores, professores, vão tratar também dentro desta ênfase, ou seja, de um tipo de teologia baseado na ênfase. Nesta disciplina de Introdução à Teologia, nós vamos falar da teologia histórica, da teologia bíblica, da teologia sistemática, da teologia exegética, e os nossos companheiros, pastores, professores, pares, irão abordar então os temas através da teologia sistemática. Falando então propriamente desta divisão teológica, a primeira divisão do ponto de vista clássico da teologia é chamada de divisão exegética, ou uma teologia exegética. Para falar um pouquinho sobre teologia exegética, eu tomei como base o pensamento do teólogo pentecostal Meyer Pearlman. Existe uma carência muito grande na formação de teólogos pentecostais. Nós temos grandes pensadores pentecostais no Brasil, fora do Brasil, mas em especial no Brasil são poucos os teólogos de influência pentecostal. Por quê? Basicamente o material impresso, escrito, que dita as regras e as normas da teologia no mundo todo, são basicamente, ou seja, os maiores influenciadores da teologia mundial são os alemães. E geralmente esses teólogos alemães são teólogos de uma linha tradicional. Na linha tradicional, mas também pentecostal, nós temos uma atuação mais decisiva, mais forte dos norte-americanos. O movimento pentecostal que eclodiu, sem dúvida nenhuma, nos Estados Unidos, até os dias de hoje, influencia nações, continentes, países ao redor do mundo, com uma teologia basicamente pentecostal norte-americana, traduzida e interpretada para as nossas realidades. Quando nós falamos de uma realidade pentecostal brasileira, é verdade que nós temos grandes teólogos pentecostais, mas são poucos. Nós precisamos desafiar os estudantes de teologia de uma linha pentecostal a começarem a escrever. E aqui eu quero falar algo bastante interessante para você. No mundo da teologia, o teólogo só tem respeito quando ele escreve. Nós que somos pregadores, que temos uma facilidade de comunicar o evangelho para grupos de pessoas, grupos pequenos, médios e grandes, infelizmente só este nosso comportamento, que é caracterizado pela habilidade que temos de falar, não nos coloca no centro da credibilidade teológica. Nós sempre enfatizamos para os nossos alunos de teologia o seguinte: o bom teólogo não é aquele que fala bem. Às vezes você conhece um pregador que tem uma excelente oratória, que se desenvolve de uma maneira muito excelente, mas se ele não escrever o seu pensamento, se ele não deixar registrado o seu pensamento, dificilmente ele vai ter um reconhecimento numa credibilidade teológica, sobretudo quando a gente fala no mundo acadêmico. Por isso é muito importante, independente do nível de estudo teológico que você se posiciona, você escrever os seus pensamentos e deixar isso registrado. Aí você pode pensar o seguinte: mas eu não tenho dinheiro para escrever, para publicar um livro, para levar adiante o meu pensamento. Então fica uma dica, uma sugestão para você. Hoje você tem os blogs, você tem as redes sociais, você tem o Facebook, você tem o WordPress, você tem uma série de ferramentas que não te custam nada, que são de graça. Ao invés de você ficar numa rede social, no Facebook, criticando fulano de tal, falando mal de A, falando mal de B, falando o que você acha de um, falando de outro, comece a organizar o seu material. Quem sabe você preparou uma aula de escola bíblica dominical tão excelente, tão interessante, tão bonita, e de repente ninguém sabe que você escreveu sobre esta lição. Aí você vai lá no Facebook, você vai num perfil de rede social qualquer, disponibiliza o resultado do seu estudo e você começa a ser conhecido. Não é ser conhecido para você alimentar uma vaidade, é você ser conhecido para compartilhar uma teologia séria, para você compartilhar uma teologia saudável. Mas voltando ao Meyer Pearlman, ele é um dos poucos teólogos pentecostais no Brasil hoje, ao lado de Stanley Orton, que nós falaremos em especial quando tratarmos de teologia pentecostal propriamente dita. São poucos os livros que tratam da questão da realidade pentecostal no Brasil. Mas voltando ao nosso material, que você tem à sua disposição, a primeira divisão da teologia é chamada de teologia exegética. O que significa fazer uma teologia exegética? A exegética vem de uma palavra grega que significa sacar ou extrair uma verdade. Quando nós falamos em teologia exegética,
Nós estamos falando em um esforço, em uma atividade que procura descobrir os verdadeiros significados das Escrituras. Quando nós falamos em teologia exegética, nós observamos aqui na nossa projeção que um conhecimento das línguas originais nas quais foram escritas as Escrituras pertence, por exemplo, a este departamento da teologia. O que significa isso? Para eu ser um bom teólogo, é obrigatório eu conhecer as línguas originais da Bíblia? Seria perfeito. Um bom teólogo, ele deve ter, sim, um conhecimento pleno das línguas originárias da Bíblia. Quando nós falamos em línguas originais da Bíblia, nós estamos falando sobretudo no hebraico e nós estamos falando no grego. Agora, o fato de eu não conhecer estas línguas na sua plenitude não me impede de fazer teologia. Eu não vou ficar impedido, preso de fazer teologia, porque eu não tenho domínio pleno desta língua. Mas um conhecimento mínimo. Quem de nós no estudo da Bíblia Sagrada, por exemplo, quando olhou para a palavra paz, não foi ao seu original shalom? Eu não necessariamente tenho um domínio da língua, mas o conhecimento, pelo menos mínimo desta língua, vai me proporcionar uma possibilidade de ter um conhecimento mais profundo daquilo que eu estou lendo, porque eu vou entender a motivação do escritor. Então, quando nós olhamos para a teologia e vimos esta teologia na perspectiva de uma ênfase, em primeiro lugar, nós estaremos diante de uma teologia chamada teologia exegética, uma teologia que se preocupa em sacar ou extrair a verdade através do descobrimento do verdadeiro significado das Escrituras. Olhando ainda para esta divisão, nós encontramos a segunda divisão da teologia, chamada de teologia histórica. O que significa uma teologia histórica? Ela traça a história do desenvolvimento da interpretação doutrinária e envolve o estudo da história da igreja. É muito interessante quando a gente fala em teologia histórica, porque existe muita confusão no entendimento desta divisão da teologia. Muitas pessoas, quando olham para a teologia histórica, imaginam uma teologia preocupada em traçar só a história da igreja. Quando, na verdade, na teologia histórica, você vai estudar e você vai conhecer a interpretação doutrinária que esta igreja teve. Olha que interessante. O que é uma doutrina? Basicamente, quando nós falamos em doutrina, nós falamos em uma instrução. Nós falamos de alguma coisa que nos guia e que nos segue e que nos serve, de um marco para a trajetória da nossa caminhada. A teologia histórica, ela estuda os dogmas da igreja, as confissões de fé da igreja, os credos da igreja, como esta doutrina foi interpretada ao longo da história da igreja. Por exemplo, nós que pertencemos a uma denominação qualquer religiosa no Brasil, temos em nossa denominação uma confissão de fé, uma confissão religiosa, um credo que foi impresso e chegou até o nosso conhecimento. É necessário, para eu ser membro de uma igreja, eu ter conhecimento, por exemplo, de qual é a essência doutrinária desta denominação que eu faço parte. O que esta igreja acredita? Porque o que eu creio precisa estar alinhado com o credo desta igreja. Quando nós falamos em teologia histórica, é muito importante nós chamarmos a atenção para um detalhe que poucas pessoas percebem. Muitos crentes estão ligados a algumas denominações, mas sequer sabem o que esta denominação defende como verdade. Tem muito crente, por exemplo, de linha pentecostal, que abandonou o pentecostalismo, foi para uma corrente tradicional, por exemplo, de uma igreja qualquer. Por quê? Esta igreja tradicional tinha algumas coisas que, na estrutura eclesiástica pentecostal, ele achava que estava em falta. Porém, quando ele abandona o pentecostalismo, por exemplo, e se alinha ao movimento tradicional, ele está dizendo o seguinte: eu passo a aceitar a partir de agora o ensinamento que acredita que batismo com o Espírito Santo é uma coisa antibíblica, que não faz parte do contexto ou da contemporaneidade no período pós-igreja primitiva. Pela falta de conhecimento dos credos e das confissões religiosas, tem muitas pessoas que servem a uma estrutura denominacional, mas não têm convicções de fé baseadas em pilares essenciais de uma doutrina religiosa. Na cidade de Curitiba, que é a cidade que eu resido,
Todas as vezes em que nós vamos separar obreiros para o ministério, esses obreiros passam por uma série de avaliações. E uma das avaliações que esses obreiros passam é uma entrevista pessoal para nós avaliarmos o seu conhecimento bíblico e o seu conhecimento teológico. E eu fiz parte de muitas destas comissões de avaliações nos últimos 15 anos, pelo menos. E uma das coisas que me chama a atenção é que todas as vezes que eu estou diante de alguém que está se colocando à disposição da igreja para pertencer ao ministério, e você pergunta para ele quais são as confissões de fé da sua denominação, grande parte das pessoas que estão adentrando ao ministério são incapazes de identificar ou de dizer quais são as confissões religiosas da sua denominação. Eu sou membro da Assembleia de Deus na cidade de Curitiba hoje. A Assembleia de Deus é uma igreja que ao longo da sua história desenvolveu um credo, uma confissão de fé que passou a ser chamada de cremos dentro das Assembleias de Deus no Brasil. Este credo ele é composto por algumas interpretações doutrinárias que resumem o pensamento teológico das Assembleias de Deus no Brasil. E este documento ele é impresso, ele é distribuído de forma muito objetiva para todos os membros da igreja, está disponível na maioria dos periódicos impressos distribuídos em todo o Brasil, e grande parte dos pastores não conhecem esse documento. Grande parte dos membros não tem o menor interesse em conhecer quais são as doutrinas basilares, quais são as confissões de fé essenciais da denominação que eles fazem parte. Sabe por que isso acontece? Porque há um desprezo com a teologia, há um desprezo no entendimento da interpretação doutrinária. Nós nos alimentamos de poucas coisas nos dias de hoje. Eu tenho um pastor colega que ele diz o seguinte: Eliel, a igreja de hoje mata a sua fome com pipoca de micro-ondas. Um alimento extremamente artificial, ruim, sem gosto, que te estufa, mas mata a sua fome. Nós não temos mais aquele tempo para preparar uma comidinha, quem sabe num forno a lenha, num fogão a lenha, bem elaborado, porque isso demora tempo, vai consumir o nosso tempo, vai demorar. Mas eu convido você a comer uma pipoca feita com óleo na panela. E eu convido você a comer uma pipoca feita no micro-ondas e fazer uma comparação. O que nós estamos fazendo com o evangelho de hoje é tentar transformá-lo num evangelho de micro-ondas, com rapidez, que não se preocupa, que não estuda, que não mergulha, que não se aprofunda, que não vai buscar as profundezas da revelação de Deus. Quando a gente olha para a teologia histórica, nós observamos que deve haver também uma preocupação com a história da igreja. Grande parte dos crentes hoje despreza a história da igreja. Não sabem de onde viemos, não conseguem defender a existência da igreja. Um dos movimentos que mais cresce, não só no Brasil, mas no mundo, é o movimento dos desigrejados. De pessoas que desconsideram a existência da igreja. Eles desconsideram a história da igreja e, através de uma interpretação isolada de uma passagem na Bíblia Sagrada, começam a compartilhar uma mensagem que o templo sou eu, então eu não preciso do templo, eu não preciso da igreja, eu não preciso da comunhão dos irmãos, eu sirvo ao Senhor do meu jeito, dentro de casa, da minha maneira, da forma que eu quiser. Porque desconhecem a história da igreja desde a sua origem, desde o seu estabelecimento através de Cristo Jesus. A propósito, se lessem a palavra de Deus, em especial na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, saberiam que a igreja foi criada na mente de Deus antes da fundação deste próprio mundo, antes da fundação dos séculos. Por isso a teologia histórica tem uma preocupação, que se divide em duas partes. Primeiro, é uma teologia que investiga como as doutrinas que estão reveladas na palavra de Deus foram interpretadas e como esta interpretação chegou até nós. Um mesmo versículo na Bíblia Sagrada tem uma série de interpretações. Eu posso pegar um texto, uma passagem, um versículo, ou um capítulo, ou até mesmo um livro, ou várias partes de um livro, e interpretar e criar uma teologia. Porque esta teologia pode ser interpretada. A teologia histórica, ela vai mostrar para você como você estrutura esta interpretação para que você não fuja da revelação original das Escrituras Sagradas. Mas ela também se preocupa com o desenvolvimento da igreja na história, estudando a sua fundação, a sua revelação, como o apóstolo Paulo, aquele que se considerou o menor de todos os santos, chegou ao entendimento desse mistério que estava oculto até então e trouxe à tona ao conhecimento no período da graça da realidade da existência da igreja. Muitas pessoas não conhecem a história da denominação que pertencem. Quem são seus fundadores?
como esta denominação surgiu, não conhecem como eles criaram ou interpretaram as doutrinas que seguem a vida desta igreja. Então nós que somos estudantes de teologia, precisamos conhecer a origem da interpretação das doutrinas que nós defendemos. Precisamos conhecer a origem da igreja para que nós possamos ter certeza de que não somos manipulados, de que nós servimos ao Senhor e somos membros de uma igreja porque entendemos se tratar de uma revelação expressa na Bíblia Sagrada. Precisamos conhecer as nossas origens para que nós possamos defender a existência da igreja. Indo um pouquinho adiante, nós temos a terceira divisão clássica da teologia, que trata da teologia dogmática. É o estudo das verdades fundamentais da fé, como se nos apresentam nos credos da igreja. Nós falamos rapidamente agora, quando falamos da teologia histórica, que é muito importante já na teologia histórica nós termos os primeiros conhecimentos dos dogmas da igreja. Existe alguma preocupação por parte dos teólogos, em especial no mundo pentecostal, quando nós usamos esta expressão dogma? A gente tem medo de usar essa expressão, porque essa expressão nos assusta, porque ela tem a sua origem no catolicismo. E quando você estuda, por exemplo, se você é da denominação Assembleia de Deus, por exemplo, você sabe que as Assembleias de Deus no Brasil, que tiveram o seu início nesta nação no ano de 1911, demorou aproximadamente 30 anos para construir uma confissão de fé, um credo, porque havia uma resistência muito forte da liderança da denominação, porque este nome não soava muito bem no nosso meio. Com razão, não há interesse do movimento protestante, pentecostal, de trazer ou assimilar culturas do catolicismo. Até porque o nosso pensamento teológico, interpretativo da Bíblia é diferente do movimento católico. Então houve uma resistência muito grande até o ponto de ser construído o primeiro credo religioso das Assembleias de Deus no Brasil. Ele sofreu muitas discussões, foi debatido em reuniões de liderança nacional, até que ele foi finalmente estabelecido e, ao contrário do texto bíblico, uma confissão de fé, que é nada mais do que uma interpretação doutrinária registrada, impressa por escrito, ela é dinâmica, ela pode se modificar, ela pode ser mudada. Diferente da Bíblia, que não pode em nenhum momento, não há exceção para isso, para nós tornarmos o texto bíblico dinâmico no sentido de termos interpretações que possam ser mudadas no seu texto original. Quando nós falamos em credo, nós falamos de uma interpretação humana. Por exemplo, o que eu entendo por manifestação de dons espirituais? Eu preciso traduzir para o meu idioma, para a minha língua, para a minha cultura, para o meu nível de conhecimento, o significado disso. Então o credo te permite fazer isso. Quando nós falamos, por exemplo, das Assembleias de Deus, se você não é da Assembleia de Deus, certamente a sua denominação religiosa constituiu em algum momento uma confissão de fé, uma confissão religiosa. Obrigatoriamente os membros da sua igreja precisavam conhecer quais são estas interpretações que esta denominação que eles fazem parte quer dizer. Pergunto a você, qual foi a última vez que você viu pendurado no mural de recados da sua igreja as confissões de fé da igreja que você faz parte? Nunca. Você vai encontrar lá os cartazes chamando para os grandes encontros, para as grandes reuniões, para os grandes desafios, mas dificilmente você vai pisar numa igreja que tenha numa cartolina escrita com uma canetinha ou pincel, um resumo ou a sua confissão de fé ou o seu credo, mostrando, olha, quando você entrar nesta igreja, nós queremos deixar bem claro para você que nós cremos nisso, nós cremos nesses pontos e esta é a doutrina que nós defendemos. Agora deixa eu te dizer por que isso não acontece. Porque para a maioria das igrejas isso não interessa. Nós estamos criando um clientelismo religioso. As pessoas vêm usufruir dos bens e benefícios que a igreja dá. E de repente, se ela for confrontada por uma interpretação da Bíblia, ela pode não querer mais pertencer àquela igreja. Olha que coisa interessante para nós refletirmos e pensarmos. Nós precisamos ter coragem, cobrar os nossos pastores, cobrarmos os nossos líderes, cobrarmos a nossa liderança. A igreja precisa ser ensinada sobre a sua confissão de fé. Eu tenho que ser membro do corpo de Cristo. Eu preciso estar numa igreja onde eu conheço o que aquela igreja defende como doutrina. Eu preciso pertencer a uma igreja que eu preciso conhecer, no mínimo, as suas bases de fé. Voltando para esta realidade. A quarta divisão da teologia, e o Meyer Pearlman, que é esse teólogo pentecostal de credibilidade,
ele diz que esta divisão é a divisão chamada de teologia bíblica. Quando nós olhamos para a teologia bíblica, você pode acompanhar em nossa projeção, ele diz o seguinte: ela traça o progresso da verdade através dos diversos livros da Bíblia e descreve a maneira de cada escritor apresentar as doutrinas importantes. Por exemplo, seguindo este método, ao estudar a doutrina da expiação, estudar-se-ia a maneira como determinado assunto foi tratado nas diversas seções da Bíblia. No livro de Atos, nas epístolas e também no Apocalipse. Ou verificar-se-ia o que Cristo, Paulo, Pedro ou João disseram acerca do assunto. Ou descobrir-se-ia o que cada livro ou seção das Escrituras ensinou concernente às doutrinas de Deus, de Cristo, da expiação, da salvação e de tantas outras doutrinas. Olha que interessante. Quando nós falamos em uma teologia essencialmente bíblica, nós podemos trazer um outro exemplo que é muito comum em nosso meio, em especial no movimento pentecostal. Quando nós falamos, por exemplo, de escatologia, que é um assunto que você estuda aqui na Academia de Pregadores, no nosso curso médio em teologia. A Bíblia não reservou só o livro do Apocalipse para falar sobre escatologia. Quando você estuda escatologia, obrigatoriamente você vai estudar outros livros da Bíblia. Por exemplo, no Novo Testamento, obrigatoriamente você vai estudar algumas passagens no Evangelho segundo Mateus. Obrigatoriamente, no entendimento da escatologia, você vai ter que estudar a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Você vai ter que estudar também o livro do Apocalipse propriamente dito. No estudo da escatologia, você vai inclusive ao Antigo Testamento. Você vai precisar entender a visão de Daniel. Você vai precisar entender o significado das semanas que foram reveladas a Daniel. Você vai precisar juntar o pensamento de autores que viveram em diferentes épocas na construção do texto bíblico para chegar ao entendimento ou concluir um entendimento bíblico. Quando você usa a Bíblia numa análise dos seus vários livros e dos seus vários autores sobre um determinado assunto, você está fazendo uma teologia essencialmente bíblica. Você, na teologia bíblica, você não tem a obrigação direta de usar materiais de apoio. Você não precisa, neste entendimento, sobretudo de doutrinas essenciais, pilares na Bíblia Sagrada, de se ocupar com essas ferramentas adicionais. Porque o próprio texto bíblico, através da análise e da construção dos textos e dos autores, no decorrer de toda a história, vai te dar uma resposta para aquele assunto que você está buscando. Isto é fazer uma teologia essencialmente bíblica. Mas o Meyer Pearman, ele continua apresentando uma outra divisão na teologia, que é a teologia sistemática. E esta é, sem dúvida, a teologia mais familiar, mais conhecida de todos nós. A teologia sistemática diz em nossa projeção: ela estuda os ensinos bíblicos concernentes a Deus e ao homem, e são agrupados em tópicos, de acordo com um sistema definido. Por exemplo, as escrituras relacionadas à natureza e à obra de Cristo são classificadas sob o título Doutrina de Cristo. Olha que interessante. A teologia sistemática é a mais simples de nós assimilarmos, a mais comum, a mais usual no nosso meio. Então, por exemplo, quando nós vamos falar sobre anjos, nós temos uma teologia sistemática que trata especificamente do assunto anjos, conhecida como angelologia. Quando nós falamos em anjos, existem diversos textos na Bíblia Sagrada que nos falam da realidade, da existência desses anjos, da natureza desses anjos, da classificação desses anjos, da função desses anjos, da origem desses anjos, das perspectivas para o futuro desses anjos. Quando nós reunimos todos os textos que falam sobre um determinado assunto, por exemplo, todos os textos que falam sobre anjos, eu estou fazendo uma teologia sistemática. Eu estou dando ênfase a um assunto na Bíblia Sagrada e esta ênfase é chamada de teologia sistemática. Mas vamos tentar, mesmo que de forma bastante rápida, ainda nesta aula, tratar com um pouquinho mais de profundidade sobre estas divisões da teologia. Em nossa projeção, nós falamos em teologia exegética propriamente dita, ou seja, uma teologia que busca o verdadeiro significado das Escrituras,
um termo, conforme nós já vimos na aula de hoje, que tem a sua origem no grego, que vem da junção do termo ex, fora, e de agein, ou guiar. Ou seja, a exegese ou a teologia exegética é o esforço da teologia em liderar ou explicar o significado das Escrituras. Um dos autores bastante utilizados no movimento pentecostal é Russell Norman Champlin. Antes de falarmos com um pouquinho mais de propriedade sobre a teologia exegética no ponto de vista de Champlin, eu gostaria de fazer uma observação muito rápida aqui, mas muito honesta e muito sincera com você que está participando deste curso na Academia de Pregadores. O Champlin, ele é utilizado no nosso meio fora de medida. O que significa isso? Muitos crentes deixaram de ler a Bíblia e eles gostam de ler só os comentários da Bíblia, porque é muito mais fácil. Eu não preciso orar, não preciso buscar a iluminação do Espírito Santo, não preciso buscar uma revelação, não preciso muito esforço. Afinal de contas, outros estudiosos já pesquisaram, colocaram tudo aqui para mim, e isso é um perigo muito grande. Eu não estou dizendo que é errado, não estou dizendo que é pecado, pelo contrário, eu estou usando uma Bíblia com anotações, eu estou usando um material de apoio, mas esse material de apoio ele não pode substituir uma análise no texto original da palavra de Deus. Pregador que não lê a Bíblia não deveria estar em cima dos púlpitos. Pregador que só lê material de apoio e nota de rodapé de Bíblia deveria voltar para os bancos, se humilhar e aprender a ser crente de novo. Nós precisamos ler a Bíblia, amar a Bíblia, olhar para o seu texto original, fecharmos os nossos olhos e clamarmos pela iluminação do Espírito Santo. A propósito, nós estamos sendo meros repetidores de palavras que a gente já ouviu alguém contando. Nós não temos mais novidades para contar para a igreja. Não nos alegramos porque não buscamos uma inspiração direta na palavra de Deus. Perdão, a expressão pode fugir um pouquinho aqui do nosso tom, mas em alguns momentos somos papagaios paroleiros que repetem palavras que ouvimos de outros. Porque nunca dobramos os nossos joelhos, nos curvamos diante da palavra de Deus e dissemos: Espírito Santo, me revela as profundezas dessa mensagem para que eu possa ser transformado por ela e possa compartilhar com a igreja do Senhor. Quando eu falo do Champlin, eu digo o seguinte: muitos crentes têm no Champlin a sua última fonte, ou a sua principal fonte. E não questionam, não fazem uma análise criteriosa das coisas que lá são escritas. O Champlin não é infalível. Existem muitas interpretações. Por exemplo, quando você lê o Champlin numa interpretação apocalíptica, ele tem uma das suas interpretações no que diz respeito ao período de tribulação e de grande tribulação, que nós aprendemos desde muito cedo. Não é o meu objetivo discutir sobre isso, mas apenas para trazer um exemplo para você. Quando nós falamos em um período literal de tribulação na Terra, para aqueles que são pré-tribulacionistas, nós acreditamos num período de 7 anos. E você lê o Champlin, por exemplo, ele traz uma interpretação de 40 anos deste período. Ou seja, você precisa questionar algumas coisas que o Champlin diz. Ele não é uma verdade absoluta, porque tem gente que lá colocou o Champlin em pé de igualdade com a Bíblia Sagrada, colocando a interpretação do Champlin como uma coisa que não pode ser questionada. Mas existem muitas coisas boas no Champlin que a gente pode, com equilíbrio, colocar em prática no nosso entendimento e no compartilhamento de uma verdade, sobretudo com a igreja do Senhor. Quando o Champlin fala sobre exegese, sobre teologia exegética, você pode acompanhar na nossa projeção, ele diz o seguinte: dentro do contexto teológico, a ênfase exegética recai sobre a interpretação de modos formais de explicação que podem ser aplicadas a algum texto, a fim de se compreender o seu sentido. Na linguagem técnica, diz ele, a exegese aponta para a interpretação de alguma passagem literária específica, ao mesmo tempo em que os princípios gerais aplicados em tais interpretações são chamados de hermenêutica. Preste atenção, existe uma diferença em hermenêutica para a exegese. A hermenêutica é um princípio que te ensina a interpretar. A hermenêutica não se aplica à sua Bíblia Sagrada. Em qualquer área do conhecimento você pode aplicar a hermenêutica. Quando você lê um texto qualquer, um jornal, uma revista, você interpreta a notícia da pessoa que escreveu.
Você interpreta a notícia do jornalista, você está fazendo uma hermenêutica. Quando eu faço uma hermenêutica da Bíblia Sagrada, é claro, é óbvio, eu estou fazendo uma interpretação, ou seja, eu estou dizendo o que eu entendi depois daquela leitura. Exegese e hermenêutica, embora possam ser termos parecidos, são diferentes. Quando eu falo em exegese, eu falo de uma interpretação de uma passagem literária, no caso de uma literatura bíblica, eu falo de uma exegese bíblica, eu falo de uma interpretação de uma passagem específica que me leva na origem do seu texto. Me leva a praticamente, claro, isso é impossível, nós vamos forçar aqui a nossa imaginação, a entrar na imaginação do autor, a imaginar o que ele estava pensando, o que ele estava vivendo no momento que ele escreveu aquela palavra. Isto é exegese. O Champlin continua dizendo o seguinte na projeção que você pode acompanhar conosco. O contrário da exegese é a exegese. E aqui ele faz uma dura crítica às exegeses equivocadas que são realizadas nos dias de hoje. Ele diz o seguinte: este termo significa ler no texto aquilo que alguém quer encontrar ali, mas que na realidade não se encontra no mesmo. Ou então significa distorcer um texto para adaptá-lo às próprias ideias do intérprete. Isso é exegese. Deixa eu terminar de ler aqui este material e já vamos comentar sobre isso. Portanto, diz ele, o quanto a exegese é séria, a exegese não passa de uma burla. A maioria das pessoas que se envolvem na exegese também pratica algum tipo de exegese. Exegese é você tentar pegar o texto bíblico na sua origem e acomodar a uma situação para agradar ou responder às pessoas que você compartilha esta palavra. Quantos exegetas nós temos nos dias de hoje? Gente que não tem compromisso com a palavra, que são mercenários do evangelho, que pregam para agradar os públicos que lhes ouvem. Quantas pessoas que olham para o texto, conseguem interpretar o texto, conseguem enxergar a sua luz original, mas de forma proposital, dolosa, entregam uma mensagem distorcida para acomodar pecados, para acomodar comportamentos equivocados, para acomodar comportamentos distorcidos na palavra de Deus. Eu preguei em uma igreja, uma grande denominação no Brasil, alguns anos atrás, e quando eu subi no púlpito, o pastor pediu para ver os meus apontamentos, os meus esboços. E ele me perguntou, qual vai ser a mensagem que você vai pregar hoje? E eu tenho o hábito de pregar com esboço. Gosto, desde muito cedo faço essas anotações. E eu mostrei para ele aquele esboço, ele de imediato tirou uma caneta do bolso e começou a riscar o meu esboço. E ele disse, aqui na nossa igreja, embora eu concorde com este pensamento, eu gostaria que você não falasse sobre este assunto específico, porque este assunto vai afrontar alguns dos nossos irmãos que estão aqui, e eles são bons dizimistas, são bons contribuintes, e eu não posso perdê-los. E eu gostaria que, se você for falar sobre esse assunto, você falasse sobre esta outra perspectiva. Exegeta, que brinca com a palavra de Deus e que não tem compromisso com a palavra do Senhor. Eu desafio você a não negociar a verdade do Evangelho. Ah, mas eu dependo das minhas agendas, eu dependo dos meus compromissos. Deus vai abrir porta onde não existe. Deus não vai te deixar desamparado. Não venda o Evangelho de Cristo. Não negocie as verdades centrais e essenciais da Bíblia Sagrada. Pregue contra o pecado. Tenha coragem de se levantar como uma voz profética para defender a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Agora lembre-se de uma coisa, você só tem moral, você só tem autoridade para pregar um Evangelho correto, se você vive este Evangelho no dia a dia da sua vida. Voltando à teologia exegética, eu trouxe também um pensamento do Fernando Arantes a respeito desta necessidade de se interpretar a Bíblia de uma maneira correta. O Fernando Arantes, ele disse o seguinte, você pode acompanhar em nossa projeção. A maior parte da Escritura é, na verdade, de fácil entendimento. Ninguém precisa ser versado nos originais para compreender o seu propósito salvífico. Sua mensagem é basicamente simples. Todo aquele que dela se aproxima pode ser educado na justiça. Contudo, existem certas partes que não são de tão fácil compreensão, sendo de suma importância que o intérprete leitor tenha algumas qualificações. O que ele está dizendo aqui? A palavra de Deus, a sua mensagem principal, pode ser compreendida pelo um analfabeto, como pode ser compreendida pelo homem de maior grau de nível de escolaridade. É por isso que a igreja é linda.
Na igreja, você tem a faxineira, você tem o zelador, você tem um irmão mais simples, sem qualificação nenhuma, você tem um irmão que não sabe ler a Bíblia. Abrindo um parênteses, eu estive numa igreja um tempo desses, e do meu lado havia uma senhora, analfabeta, com a sua Bíblia na igreja. Quando o leitor da Bíblia, no momento da leitura bíblica oficial, pediu para a igreja abrir a Bíblia, ela abriu a Bíblia dela. Ele pediu para ler em Gênesis. Gênesis está no início da Bíblia, está bem aqui. Geralmente quando você abre a Bíblia no livro de Gênesis, se ela não tiver muitos comentários, o que você vai ver? Você vai ver um volume de páginas muito maior de um lado da Bíblia e um número muito reduzido de páginas da Bíblia no outro lado. Aquela irmã analfabeta abriu a Bíblia bem no meio assim, ó. Eu não preciso nem ser muito inteligente para saber que ela não estava no livro de Gênesis. Ela estava com a Bíblia dela de ponta cabeça. E no momento da leitura, ela não sabia onde ela estava lendo, o que ela estava lendo, se a Bíblia estava na posição certa. A Bíblia dela estava assim, ó, de ponta cabeça. Mas ela colocou a Bíblia na frente dos olhos dela assim. E à medida que o leitor lia o texto bíblico, ela chorava olhando para aquela leitura. E ela dizia, que palavra linda que eu estou recebendo da parte do Senhor. Sabe o que é isso? Às vezes nós tentamos complicar a Bíblia. Exibicionismo teológico. Tentamos mostrar as coisas difíceis que às vezes nem existem na Bíblia e a gente inventa que existe ali para tentar impressionar as pessoas que nos ouvem. O que o Fernando Arantes está dizendo é o seguinte: a Bíblia é fácil de ser compreendida. Não tem essa dificuldade toda que a gente tenta colocar para a igreja. A gente tenta colocar o rebanho numa dependência total de nós. Olha, se você não me ouvir, você vai ter dificuldade. Que bobagem. Com o perdão da palavra, se eu abrir a palavra de Deus, onde eu estiver, o Espírito Santo vai iluminar o meu ser, o meu coração, e eu vou entender o que está sendo lido. Agora, é claro que o Fernando Arantes nos chama a atenção para um detalhe bastante importante. Ele diz assim, vai ter momento que você vai encontrar um texto que é mais difícil. Aí nessa hora você precisa ter algumas qualificações. É claro que se eu sou alfabetizado, se eu sei ler, vai ser muito mais fácil eu compreender num primeiro momento aquilo que eu estou lendo. É claro que se eu sou estudante de um curso de teologia, e você é do grande curso médio em teologia da Academia de Pregadores, estudante, você tem algumas ferramentas e algumas qualificações que você vai receber a partir de agora, que vão lhe auxiliar no entendimento da interpretação da palavra de Deus. Quando nós falamos em teologia exegética, nós nos voltamos a um grande ensinador nesta área de exegese e hermenêutica, que é o Milton Terry. O professor Milton Terry, ele afirmou que as qualificações de um intérprete competente, elas podem ser ditas como intelectual, ou seja, uma pessoa que tem uma mente analítica, que saiba discernir o que um texto está ensinando, é muito importante para o intérprete. Ele fala de um segundo tipo de qualificação que nós devemos ter, que é a qualificação educacional, que compreende os fatos acerca dos quais o intérprete deve estar inteirado. Fatos que são aprendidos com estudo e com pesquisa. É o que você está fazendo. Você já tem uma qualificação intelectual, você raciocina, você estabelece um comportamento de raciocínio lógico, você pensa, mas você também se qualifica através do estudo. Você busca ferramentas pedagógicas, teológicas, bíblicas, filosóficas, para você ter um entendimento cada vez mais apurado do assunto que você está estudando. E o professor Milton Terry, ele diz o seguinte, a última qualificação é a qualificação espiritual. Intelecto e estudo, diz ele, são importantes, mas sem contato com o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, tudo fica incompleto. Eu quero concluir esta aula de hoje dizendo para você o seguinte, eu posso ser inteligente, eu posso raciocinar, eu posso me qualificar educacionalmente nos vários níveis e esferas de estudo, mas se não tiver o Espírito Santo, vai ser uma coisa morta, vai ser uma coisa sem vida. É por isso que nós não contratamos pregadores para subirem nos nossos púlpitos, porque nós poderíamos contratar os grandes oradores, os grandes palestrantes do Brasil para ensinar a nossa gente. Eles falam bonito, eles fazem as pessoas rirem, eles fazem as pessoas chorar. Onde não tem o Espírito Santo, não há vida. A teologia exegética requer de nós a presença real do doce Espírito Santo. Querido aluno, querida aluna, eu encerro esta aula dizendo para você que a teologia é um mundo espetacular. Nós estamos no início de uma grande trajetória no mundo teológico aqui na Academia de Pregadores. Lembre-se, pense quando você lê a Bíblia. Você não é manipulado por Deus.
Deus não nos trata como fantoches. Deus nos dá um livre-arbítrio para pensarmos e questionarmos até mesmo a sua revelação, até mesmo a sua palavra. Estude muito. Mas todas as vezes que você estiver estudando, feche os teus olhos e clame pela presença do Espírito Santo do Senhor na sua vida. Ele é muito real, ele é muito verdadeiro. Ele vai abrir os seus olhos e você vai mergulhar num oceano da graça do Senhor que você nunca experimentou na sua vida. Que Deus abençoe grandemente você. Que Deus abençoe grandemente esta trajetória que você abraçou na Academia de Pregadores. Seja sempre abençoado por Deus. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.